Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos é um livro que fica logo depois dos Evangelhos, Novo Testamento. Você abre o Novo Testamento, aí você pega Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de João é Atos. Atos capítulo 3 é a história do homem coxo que nós vamos ler. Luiz, traz um pouco d'água para mim, por favor. Obrigado. Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoa-nos nesta noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Nos concede, ó Deus, a divina orientação do Teu Espírito. Nos ajuda, ó Deus, nos inspira por meio desse Espírito para que nós venhamos a entender as Tuas palavras e nos dar forças para colocar em prática. Um coração reverente, submisso a Ti sempre. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Atos 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Observem, irmãos. É muito bom o estudo da palavra de Deus. Aqui nós estamos vendo essa maravilhosa história registrada no livro de Atos. Foi um dos primeiros milagres, se não me engano, o primeiro milagre registrado, feito pelos apóstolos na Bíblia. Pedro e João. Esses dois apóstolos, Pedro e João, eles eram exatamente o primeiro e o último dos apóstolos de Jesus. Né? Pedro era o mais velho e João era o mais jovem. E esses dois apóstolos, juntamente com Tiago, eles faziam parte do grupo mais próximo de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, né, assim? Mas entre esses 12 discípulos tinha 3 que eram mais próximos de Jesus. Que era Pedro, João e Tiago. Aqui, no episódio, fala que era Pedro e João. E iam entrando, subindo para a oração da hora nona. As Bíblias atualizadas, né? A hora da oração, às 3 horas da tarde. A hora nona. Por quê? As horas eram contadas a partir das 6 da manhã, né? 6 da manhã, né? Às 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 9 horas, né? Então a hora nona era às 3 horas da tarde. Inclusive foi essa hora mesma, né? Que Jesus morreu também na sexta-feira da paixão. Foi a hora nona. Que ele rendeu o Espírito, né? E havia a periodicidade, né, da oração no templo. O templo estava
tinha como é que se chamava hoje a gente chama corneteiro, né, que tocava a corneta. Naquela época era o chifre, né? Ele chamava o chofar. Ele soprava aquele chofar convocando as pessoas sempre às 9 horas da manhã, meio-dia, às 3 da tarde, ao pôr do sol. Eram chamadas horas de oração. Inclusive o povo oriental, lá naquela região do Oriente Médio, eles mantêm esse costume, né? A maioria dos povos hoje lá são todos de herança islâmica. E os islâmicos ele têm esse costume, né, de eles parar naquela hora, né? E as cidades da Arábia, as cidades ali onde houve a Copa do Mundo recentemente, né? Também eles têm esse costume. Eles param tudo, né? As pessoas estão no meio da rua e chegou aquela hora, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, é o pôr do sol. As pessoas ali, no meio da rua mesmo, se ajoelham, colocam a testa no chão, né? E vão orar a Deus. É uma reverência muito grande, né? Uma tradição muito forte que eles têm. É um costume que veio da Bíblia, né? Os judeus, eles faziam essa prática, né? Jesus seguia essa prática, os discípulos seguiram essa prática, né? Eles estavam indo para o templo na hora da oração. Vamos para o templo fazer a nossa oração, né? Hoje em dia, aqui na igreja, a gente tem o hábito de fazer o sistema periódico dos cultos, né? A gente sempre abre a igreja no domingo à noite, na quarta à noite e no sábado, não é assim? E às vezes a gente acha difícil vir para a igreja, né? A vida corrida, né? Cheia de atividades. A gente vai ler o Espírito de Profecia, irmã. A irmã White, ela deixa claro que a nossa vida, para que ela ficasse mais bem alinhada com a vontade de Deus, a gente deveria fazer 2 cultos por dia na nossa casa. Um de manhã e outro ao pôr do sol. Como é que a gente faz culto na correria? Como é que a gente consegue fazer 2 cultos por dia na correria que a gente vive, né? A gente já sai muitas vezes atrasado de casa em cima da hora. Mas o ideal de Deus, ele diz assim, é aquele que eu estava falando outro dia, né? O mundo, ele jamais vai ajustar-se, né? Para que você adore a Deus. A rotina do mundo, ela foi criada exatamente para contrapor-se aos planos de Deus. Por isso que é difícil para você estar na igreja, por isso que é difícil para você fazer o culto em casa. É porque o mundo funciona um sistema oposto a Deus. O ideal de Deus é cada família se reunindo ao amanhecer e ao pôr do sol para fazer o culto. Assim como os apóstolos tinham o costume de estar ali, na igreja, no templo, né? A hora da oração. E eu percebo que o mundo que a gente vive, ele nos desestimula a estar na igreja. Cada vez mais a gente acha mais difícil estar na igreja. A gente vê uma defasagem muito grande. Graças a Deus aqui ainda está vindo pessoas, né, na quarta-feira e no domingo. Eu já fui em muitas igrejas que a frequência é muito pouca nesses dias. Exatamente por causa das faculdades, as pessoas estudam, né, os trabalhos. Muitas pessoas fazem serão, né, Jans? Meio de semana. E é difícil estar na igreja. Na palavra de Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus, é que você estivesse na igreja todo dia. Você está entendendo? E que isso não fosse um fardo para você. Isso não fosse pesado para você. Pelo contrário, isso fosse um prazer. Se não está sendo na sua vida, está mostrando como é que o mundo está funcionando e a influência que o mundo está tendo na sua vida, entendeu? Que trabalha exatamente nesse sentido. Quanto mais você vai se aproximando do ideal de Deus, do que a palavra de Deus apresenta,
da vontade de Deus para a sua vida, e você fica sentindo cada vez mais necessidade de estar na igreja, de estar na presença de Deus. Como Davi escreveu no Salmo, né? Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E às vezes a gente pensa em vir para a igreja, puxa vida, hoje já tem culto, não estou com vontade de ir não. Mas melhor é um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Assim é o coração da pessoa que vai sendo renovado por Deus, né? Vai causando essa impressão, né? Causando esse interesse na pessoa, né? Cada vez mais sente vontade, cada vez mais sente prazer em estar indo para a igreja, na presença de Deus. E diz que ali na porta do templo eles colocavam um homem doente para pedir esmolas. Eu fico impressionado pensando nesse homem, né? Aqui não fala o nome dele, mas diz que era um homem coxo, aleijado das pernas, né? Dos pés, não andava. A Bíblia NVI fala que era um homem aleijado de nascença. Todos os dias era levado ali. Colocavam ele na porta do templo. O templo tinha muitas portas e aquela porta se chamava a Porta Formosa. E o relato do livro de Atos, ele dá detalhes da história. Ele diz que aquele homem era doente, era aleijado de nascimento. Observe, algumas pessoas são doentes por algum acidente que sofrem, né? Tem um irmão da igreja ali na Serra que ele ficou doente, ele não anda hoje, né? Porque ele teve paralisia quando tinha 9 anos de idade. Não foi um problema de nascença, foi um problema que ele adquiriu por causa das condições de vida difíceis, precárias, né? Mas no caso desse homem aqui, ele era um quadro bem mais difícil. Era de nascença. As pernas dele nasceram com deformidades e não tinha como ele andar. A impossibilidade humana é a possibilidade divina. E foi então que apareceram ali Pedro e João, né? Iam entrando no templo e aquele homem, como era o costume de sempre fazer, e como é o costume dos pobres, os aleijados, né? Pessoas doentes, fazer é o quê? Estender a mão pedindo ajuda. É muito profunda as palavras de Pedro, né? Olhou para aquele homem e disse: olha, eu não vou lhe dar nada porque eu não tenho nem prata, nem ouro. Mas eu tenho outra coisa que pode lhe ajudar. Que outra coisa é essa? O que eu tenho, eu te dou. Eu tenho comigo o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Em nome dele, eu te digo, anda. E tomou pela mão direita e levantou. E o homem viu-se firmar os seus tornozelos, Egildo, e se firmar. E ele ficou tão empolgado com aquele que ele deu um salto e se pôs em pé. E passou a andar e entrou com eles no templo. É absolutamente impossível eu descrever ou você conseguir descrever o que é que aquele homem sentiu. Porque eu e você não temos nem ideia do que significa não andar, né? E aquilo era uma coisa que realmente só o poder de Deus podia fazer. Eu fico pensando assim, puxa vida, aquele homem já tinha uma certa idade. E ele foi curado pelos apóstolos. É bem provável que ele tivesse visto Jesus. É bem provável que nessas estadias dele na porta do templo ali, nos anos anteriores, né? Ele tivesse visto Jesus passar, mas nunca foi curado por Jesus. E Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, para que os apóstolos pudessem alcançá-lo. Mostrando, irmãos, que Deus, ele nunca para de trabalhar.
não é só o fato de Jesus estar vivo e presente num lugar que vai resolver tudo. Porque até mesmo depois da sua partida, ele deixou a sua igreja, os seus apóstolos, ele deixou os seus apóstolos, os seus enviados, né, os seus escolhidos, para pregarem e para fazerem a sua obra. Jesus disse assim: eu vos envio e vocês farão obras até maiores do que essas. Ele falou assim, né? Existem profecias muito esclarecedoras acerca da condição do povo de Deus, nesse tempo que a gente vive, né? Para o tempo do fim, o povo de Deus vai voltar a ter esse derramamento mais abundante do Espírito Santo na sua vida, de maneira que para que sinais como esse possam ser vistos. Hoje em dia a gente não vê sinais tão maravilhosos desses acontecendo entre o povo de Deus, porque existe uma contrafação, entendeu? Existe uma falsidade ocorrendo de forma paralela, e aquilo é o que está tomando conta do mundo, porque é o momento dessas coisas acontecerem, né? Mas vai chegar um momento em que a profecia chama de o momento do alto clamor, em que o povo de Deus vai também operar sinais como os apóstolos operavam aqui, né? Você pega, por exemplo, o que os discípulos, no tempo em que eles estiveram com Jesus, né? Ele não via eles fazendo esses milagres, né? Inclusive, teve uma oportunidade lá que trouxeram uma criança doente, né? Agitada, e pediram para os discípulos fazer alguma coisa, os discípulos não puderam fazer nada. O pai da criança chegou para Jesus e disse: olha, a gente pediu para os teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Aí o pai disse assim: se tu podes fazer alguma coisa, faça. Aí Jesus retornou a pergunta para o pai: se eu posso? Não, mas se tu podes, crê. Tudo é possível ao que crê. O milagre, irmãos, ele é de prerrogativa divina. O milagre, ele sempre ocorre quando Deus determina. Às vezes Deus não determina, como eu estou falando, né? O tempo que a gente vive é um tempo onde a gente não vê tanto milagre assim acontecendo, né? A gente vê muito falso milagre acontecendo. Tudo isso que a gente vê na televisão aí, né? Que igrejas com esses pastores, falsos pastores, realizando curas, isso nada passa mais do que engano, né? Engano satânico. Obras dos anjos das trevas, não de Deus. Essas pessoas que estão fazendo milagres aí hoje nessas igrejas, elas são exatamente aquelas pessoas a quem Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E essas pessoas, elas vão voltar para Jesus e vão dizer assim: mas Senhor, nós não operamos tantos milagres, nós não expulsamos demônios, não pregamos tanto em teu nome. Jesus diz: não vos conheço, para mim vocês praticaram a iniquidade, pregaram uma mensagem que eu não anunciei. Mateus 24, que é a profecia do tempo do fim que Jesus falou, né? Ele adverte diversas vezes: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Ele repete diversas vezes essa expressão, no mínimo umas 3 vezes eu vi lá em Mateus 24. Né? Na última vez que ele repete, ele diz assim: operando os grandes sinais que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Não é possível enganar os eleitos, irmãos, porque os eleitos de Deus, eles ouvem a voz de Deus. Jesus diz: eu conheço as ovelhas e elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e eu as conduzo. O inimigo não pode enganar uma pessoa que tem o desejo sincero de buscar a Deus, de conhecer a Deus. Ele consegue enganar uma pessoa que se deixa levar por milagres, né? Que se deixa levar facilmente por sinais. Que é aquela pessoa que diz assim: eu quero ver para crer, né? Você quer ver? Então ele mostra. E ele vai levar você para um engano, como ele está levando multidões, né? O milagre de Deus, o maior milagre que Deus opera em nós é a verdade. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o inimigo realiza um milagre,
nesses dias que nós estamos vendo, ele tem o objetivo de aprisionar a pessoa na mentira, no engano, na falsidade, nas falsas doutrinas. Né? A doutrina da imortalidade da alma é uma das preferidas do inimigo, sabia? Ele trabalha continuamente para propagar essa doutrina, fazer as pessoas acreditar que a alma é imortal, que as pessoas não morrem, né? Fica aparecendo em figura de pessoas que já morreram, né? Fica usando o ensino da ufologia, né? Que é os ETs, esses terrestres, para disseminar essa doutrina diabólica da imortalidade da alma. Né? Pedro, então, aqui eu gostaria de chamar a atenção também para esse detalhe que Pedro diz assim: eu não possuo ouro nem prata, mas eu possuo algo que é mais... É interessante a palavra de Deus, irmãos, ela mostra um contraste. Né? Eu estava pregando ontem aqui, eu até coloquei no YouTube já o sermão, falando sobre isso, né? Diversas vezes na Bíblia, a riqueza, ela aparece em oposição a Deus, né? Pedro e João, eles poderiam ser ricos financeiramente, não é assim? Mas a palavra de Deus diz assim que eles não eram. Pedro, assim como João e os outros apóstolos, sempre foram pessoas humildes, sempre foram pessoas pobres no que diz respeito à riqueza desse mundo, né? Mas diante de Deus sempre foram pessoas prósperas e ricas, porque eram pessoas que carregavam consigo o nome de Jesus, o mais poderoso, né? O nome que abre todas as portas, que cura todas as doenças. Eu estava vendo eu não sei nem se era um pastor, era um pregador na internet, né? Falando sobre riqueza e dizendo que nós devemos ser ricos, né? Porque Deus nos criou para ser ricos. E eu fico pensando, é um ensinamento bastante agradável, né? Quem é que não gosta de ser rico? Quem não deseja ser rico, né? Mas quando você vai para a Bíblia, você observa, Jesus era o quê? Pobre. Pedro era o quê? Pobre. João era pobre. João Batista era pobre. O profeta Eliseu era pobre. A Bíblia registra alguns homens de Deus que eram ricos. Abraão, Jó, Jacó, Salomão, Davi, era rico, né? Existem alguns desses homens que eram ricos, né? Mas, de uma forma geral, a Bíblia ela apresenta a riqueza como sendo algo muito perigoso, como sendo algo muito tentador, né? Que tem a tendência de desviar a pessoa dos caminhos de Deus. Sabia, Gil? Tanto é verdade que a gente observa aqui, né? Quantos ricos tem aqui hoje na igreja? Levanta o braço aí. Tem não, né? Onde é que estão os ricos? Interessante, os ricos eles não estão na igreja. Por quê? Porque, assim, não querendo dizer diretamente, mas indiretamente, a riqueza, ela ocupa o lugar de Deus na vida das pessoas. Né? Passa a resolver todos os problemas que as pessoas têm e a pessoa passa a acreditar, não é, que aquilo é suficiente. Nunca se lembra de Deus, a não ser quando perde a riqueza, né? E eu percebi a falácia. O pregador lá, ele dizia assim, não, Deus determinou e disse assim a Adão, né? Criou o homem à sua imagem e semelhança para que ele governe sobre a terra, sobre os animais, sobre a criação inteira. Né? Aí o pregador dizia assim, você precisa despertar o governo na sua mente. Né? Abrir a sua mente para que você entenda que você nasceu para governar. E você vai ter que governar tudo e sua vida então vai mudar quando você entender isso. Né? Aí ele falava sobre 7 camadas que tinha para você destravar o governo. Milhões de visualizações lá no YouTube, né? Quem é que não gosta, né, de uma mensagem dessa, né? Deus desbloqueou todo mundo para ser rico. Quando você vai para a Bíblia é exatamente o contrário. Deus mostra que a riqueza é perigosa. Jesus é muito claro a dizer assim que dificilmente um rico entra no reino dos céus, né? É bem claro nesse verso, né?
E a riqueza, ela é uma cilada muitas vezes, né? Oferecida pelo inimigo para afastar a pessoa dos caminhos de Deus. Pedro mesmo aqui no livro de Atos tem uma história interessante que ele foi para um lugar lá na Samaria e disse que ele começou a colocar a mão sobre a cabeça das pessoas assim e as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Aí disse que tinha um homem lá chamado Simão que observou aquilo, né, e ficou impressionado. Ele percebeu que Pedro era uma pessoa humilde, né? Uma pessoa sem estudo, uma pessoa pobre, mas tinha um poder sobrenatural. Ele dizia, já sei o que eu vou fazer. Vou oferecer o que ele não tem. Vou oferecer dinheiro a ele para ele me dar esse poder. E disse, quanto é que você cobra para você me conceder essa habilidade de colocar a mão na cabeça das pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo? Aí Pedro voltou para ele e disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque você não pode comprar com ele o dom de Deus. O dom de Deus já está dizendo, é um dom de Deus. Você não chega ali no banco e compra, não. E o dom de Deus, meus irmãos, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele dá a pessoas simples, entendeu? Porque são pessoas que estão vazias de si mesmo. São pessoas que não confiam em suas posses, não confiam em suas habilidades. São pessoas que se colocam inteiramente em suas mãos. Por isso que ele sempre usou pessoas humildes. É muito interessante essas palavras de Pedro. Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo. Anda. Aquilo, irmão, foi um alvoroço tão grande. Quando aquele homem entrou saltando no templo, todas as pessoas ficaram admiradas, né? Impressionadas. E umas pessoas olhavam e diziam assim, é ele. Outras pessoas diziam assim, não, não é ele, parece com ele. Será que é ele mesmo? Vamos perguntar. E aquilo ali travou, né? A obra do templo. O sacerdote teve que chegar ali e fechar as portas, porque gerou um alvoroço grande. Ninguém nunca tinha visto uma coisa tão impressionante como aquela. Os milagres de Jesus, irmãos, eles são assim. Onde Jesus chegava, ocorria milagres. E onde os mensageiros de Jesus chegaram depois que Jesus partiu, também ocorriam milagres. O livro de Atos, ele registra diversos milagres operados pelas mãos dos apóstolos. O próprio Pedro disse que ele passava nas ruas e disse que as pessoas colocavam os doentes assim, ó, de um lado e do outro da rua, para que só a sombra de Pedro, né, ao se projetar sobre aqueles doentes, eles eram curados. Esse paralítico aqui, esse homem coxo, né, ele foi curado. A Bíblia, no livro de Atos, também fala de uma jovem, uma mocinha chamada Tabita, Dorcas, né? Dorcas, que ela morreu. E Pedro foi lá, orou sobre ela, né? E ela ressuscitou. No livro de Atos também conta a história de um jovem chamado Eutico, que Paulo estava pregando, né? E no lugar que ele estava pregando tinha 2 ou 3 andares, né? Tinha um grupo de pessoas embaixo, tinha outras pessoas em cima. E assim como aconteceu aqui, como está acontecendo com a irmã Goreta aí, né? O rapaz lá cochilou, né? Lá na hora do culto. E infelizmente o rapaz estava escorado no 2º andar. Qual foi o problema? Ele despencou lá de cima, caiu estatalado no chão e morreu. E naquela hora parou, né? O culto. E então trouxeram o rapaz e disseram, levanta ele que ele está morto. Aí Paulo disse, não, vamos orar. Aí orou sobre o jovem e o jovem ressuscitou. Eutico. Somente, irmãos, o poder de Cristo pode ressuscitar mortos, fazer um aleijado de nascença andar, abrir a língua de um mudo, né, que nasceu sem falar. Somente o poder de Cristo. Eu gosto muito de ler um livro da irmã White chamado O Desejado de Todas as Nações. É um livro que detalha, né, todas as cenas da vida de Cristo. E eu muitas vezes chorava, né? Inclusive eu choro ainda quando eu vou ler, né?
esse livro, porque a irmã White ela coloca muito sentimento naquelas cenas, explicando. Ela fala que muitas pessoas, né, que Jesus curou, primeira pessoa que elas viram na vida foi a face de Jesus. Alguns lugares Jesus chegava, aldeias, né, pequenas, né, e Jesus ele não saía dali enquanto ele não curasse até a última pessoa doente que havia. A Bíblia é bem enfática, ele diz assim, e ele só saiu dali quando ele curou a todos os doentes que havia ali. Ele mudava o cenário, né? Era um cenário de sofrimento, de tristeza, e quando Jesus saía, aquele lugar estava transformado. As pessoas mudas estavam falando, as pessoas surdas estavam ouvindo, as pessoas cegas estavam vendo, as pessoas aleijadas estavam andando. Já imaginou, irmãos, que espetáculo maravilhoso, não era? Aquilo, o poder de Jesus é muito grande, né? E a Bíblia também fala que havia lugares em que Jesus chegava e ele não conseguia operar nenhum milagre. Por quê? Aí lá na Bíblia diz assim, por causa da incredulidade deles. Não era porque não havia poder nem vontade da parte de Jesus, né? É porque faltava o quê? Fé no coração das pessoas. As pessoas olhavam para Jesus e diziam assim, oxe, esse daí não é o carpinteiro que estava aqui, né? Não, isso aí não é nada de mais não. E como consequência, nada acontecia na vida delas. Mesma coisa se dá hoje, sabia, irmãos? A gente muitas vezes vem para a igreja e tem o coração cheio de incredulidade. O que é que acontece na nossa vida? Nada. A igreja não precisa ser grande, não precisa ter aparência espalhafatosa para a igreja ser eficiente, não, sabia, irmãos? A igreja, ela só precisa de uma coisa, fé no seu coração, para que o poder de Deus atue na sua vida. Para que os milagres que ocorriam na época de Jesus, né, ocorram também na sua vida. E que o nosso coração seja como o coração desse homem aqui, né, que creu, levantou-se de um salto, se pôs em pé, passou a andar e saltar e louvava a Deus. Esse é o nosso desejo, o nosso pensamento, o nosso interesse, né? Que Jesus opere e realize essa obra milagrosa em nossa vida. Meus irmãos, eu estou muito feliz, graças a Deus, pelas as bênçãos, né, de Deus em nossa vida. O privilégio de estarmos aqui nessa noite. Sempre é bom estarmos na casa de Deus, estarmos tendo esse compromisso, né, de buscar a Deus. Sempre faça esse esforço, porque isso não é uma coisa comum da sua vida, como você ir para o trabalho, não é uma coisa comum como você ir para a escola. Ir para a igreja, irmãos, é um privilégio, entendeu? Vindo para a igreja, Regildo, você recebe bênçãos que não recebe em lugar nenhum do mundo. Quanto